reclamar. Reclamar é parte da vida humana, depois do pecado. E a reclamação foi institucionalizada naquilo que nós conhecemos como o livro de reclamações. Trata-se de uma espécie de reconhecimento oficial de que nós temos o direito, por vezes até considerado o dever, de reclamar. Nós ficamos indignados com facilidade, cada vez mais facilidade. E nós gostamos de ter a possibilidade de expressar a nossa indignação com abertura, de preferência com auditório. E melhor ainda, se for com alguém que possa fazer alguma coisa sobre o assunto. Mas como em todas as coisas na vida há reclamações e reclamações. Há reclamações que são lógicas, que são necessárias e que resultam em bem para a comunidade. É para isso que existe o livro de reclamações, teoricamente. Há reclamações que são mesquinhas, tolas, sem fundamento e apenas prejudicam o ambiente e as pessoas. Bem, cada um de nós pode imaginar e pensar agora nas duas possibilidades e o que é que estamos acostumados a ver com mais frequência. Há pessoas que ficam profundamente amargas porque passam a vida a reclamar. E uma pessoa que reclama sistematicamente torna-se odiosa. É difícil, é desagradável estar ao pé de alguém que está sempre a reclamar, nunca está contente com nada, discute de tudo. O povo de Israel, infelizmente, é conhecido como um povo que reclamava, de forma constante e sistemática. E uma das expressões usadas para isto era a murmuração. E, sobretudo, durante este período que nós estamos a viver neste momento, a acompanhar neste momento, que é o povo no deserto. Vamos lembrar, o povo tinha saído do Egito há cerca de 1 ano, tinha parado durante mais de 6 meses diante do Monte Sinai, depois de várias peripécias, finalmente tinha levantado o tabernáculo e agora estava em movimento. O Senhor os tirou do Egito com uma promessa e uma premissa, que eles iriam até a terra prometida, a sua terra. Eles iam voltar à terra que Deus tinha prometido ao seu primeiro pai, Abraão, e ali eles iam habitar numa terra de sua propriedade, e Deus prometeu que esta terra seria uma terra que daria em abundância, daí que ela era chamada a terra que manava leite e mel. Portanto, tanto do ponto de vista da produção animal quanto vegetal, eles iam ter abundância e iam poder viver muito bem. Então, agora, depois de 6 meses parados em frente ao Monte Sinai, o povo está a caminho da sua terra, em direção a Cádiz Barneia, a fronteira para entrar em Canaã. E o que é que eles fazem? Reclamam. Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. Quarto livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, capítulo 11. Os irmãos vão abrir e vão ficar com a Bíblia aberta. A partir do versículo 1, nós lemos o seguinte: E aconteceu que, queixando-se o povo, era mau aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e os consumiu, os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Tabera, porquanto o fogo do Senhor se acender entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: Quem nos dera carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos, das cebolas. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bedélio, e espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grão o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu
e pareceu mal aos olhos de Moisés. Temos aqui 2 episódios de reclamação. A primeira reclamação não é explicada. Não nos é dito do que é que o povo estava-se a queixar. Apenas nos diz que produziu a ira do Senhor. O Deus de Israel já avisara ao povo. Deus tinha dito, olha, é melhor eu não ir no meio de vocês. Vocês querem que eu vá no meio? Esse era o meu plano, esse era o meu projeto. Vamos montar o tabernáculo no meio do acampamento. E aí eu vou estar entre vocês e vou caminhar no meio do meu povo. Semana passada nós vimos que a ordem de marcha do povo de Israel era tal que havia 6 tribos e então havia o grupo de levitas que carregava o mobiliário do tabernáculo, não é? 3 tribos com Judá à cabeça e havia o tabernáculo em si, a casca, digamos, a capa. Depois mais 3 tribos e o mobiliário, onde estava a arca do concerto, ou seja, a presença do Senhor. E depois as outras 6 tribos atrás. Deus estava sempre no meio. Mas Deus tinha dito a Moisés, eu não posso ir no meio de vocês, porque este povo é um povo de coração duro. E se eu for no meio de vocês, não vai dar certo. Mas Moisés insistiu, chorou, pediu, clamou, reclamou, Senhor, se tu não vieres, nós não queremos ir, etc. E tal. Eu disse, está bem, ok, eu vou atender a tua oração e eu vou no meio do povo. Resultado, mas o povo está a caminho, o povo começa a se queixar e a ira do Senhor se levanta e há aqui, digamos, um castigo para aqueles que estavam a queixar-se. A palavra tabera ou taberá significa queimar, no sentido de um fogo que parece que nasce do nada, conflagração, de repente queimou. E a ideia que nós temos é de que isto acontece nas extremidades do acampamento, na periferia do acampamento. E a periferia do acampamento do povo de Israel provavelmente era ocupada por estrangeiros. A ideia era de que seriam povos que tinham aproveitado para ir junto com Israel. Eu já tinha mencionado isto aos irmãos, que não apenas os israelitas saíram do Egito. Outros povos que estavam ali como escravos aproveitaram a deixa. Abriram a porta, sai toda a gente. E, portanto, esta gente não seria, enfim, muito leal, muito fiel e muitas vezes acabava por prejudicar o povo de Israel. Aqui é provavelmente destes que nós estamos a falar. No episódio seguinte, a partir do versículo 4, fica ainda mais evidente quem eles são. Há uma versão que eu tenho aqui diz o vulgo. Eu não sei se os irmãos têm outra versão aí. Vulgo também, mais alguma versão? A nova versão internacional, que procura fazer uma interpretação já do texto um bocadinho mais avançada, diz assim, um bando de estrangeiros. Há um número significativo de estudiosos que interpreta esta palavra usada aqui, traduzida por vulgo, alguns poderiam dizer a ralé, não é? Digamos, aquele nível da população mais baixo, como sendo realmente, afinal de contas, estrangeiros. Seriam pessoas que estavam ali, mas não faziam realmente parte do povo de Israel. É triste percebermos que, tantas vezes, o povo vai se deixar influenciar por estes que são de uma camada tão baixa da população. O que nos faz também, e aqui está entre parênteses, pensarmos na igreja. E temos cuidado para não permitir que, eventualmente, alguém que nem sequer pertence verdadeiramente ao corpo de Cristo, mas está infiltrado, seja elemento que acaba por trazer aquilo que prejudica todo o corpo e que leva outros a serem contaminados. A verdade é que este grupo, fosse estrangeiros ou não, percebe-se que era um nível de população com, digamos, um conhecimento muito baixo, muito pequeno, por isso é que é aqui classificado como vulgo, acaba por contaminar os demais. A reclamação tem esta capacidade, ela contamina. Às vezes a gente nem tinha reparado, mas alguém começa a reclamar e a gente de repente repara, mas olha que realmente isto está mal, isto não pode ser assim. E a gente nem tinha visto que aquilo estava mal. Nós estávamos ali sossegados no nosso canto, não é? A gente vê isso, por exemplo, nas salas de espera, nas bichas. Basta um começar a fazer barulho e de repente daqui a bocado temos uma multidão a fazer barulho. E de repente as pessoas vão, e há situações dramáticas em que há manifestações que às vezes tornam-se violentas e alguém acaba por entrar muito mal nesta história toda e depois quando essa pessoa é isolada e é questionada, ela quase que fica assim, mas pois é, eu nem sei o que é que eu estou aqui a fazer. Olha, estava toda a gente a gritar, eu gritei também, estava toda a gente a tirar pedras para ali, eu também atirei porque achei que era bonito. Infelizmente, isto é comum. Aqui a reclamação é específica, não é? A reclamação é específica, é a reclamação contra a dieta restritiva do maná. Eu lembro-me de ter sido mostrado este texto quando eu era ainda miúdo.
Houve uma época em que as coisas andavam muito complicadas lá em casa. E a nossa dieta era realmente um bocadinho restritiva. E às vezes era um bocado limitada a arroz com ovo. Eu lembro-me de uma vez ter feito menção de que isto, arroz com ovo todos os dias, é um bocadinho cansativo. E lembro-me do meu pai ter-me chamado depois do almoço e lemos este texto juntos. Como quem diz, temos o que comer, o Senhor providenciou, vamos ser gratos. Não foi feito de forma, não foi um castigo, ele não estava a zangar-se comigo. Estava a tentar ensinar-me que nós devíamos ser gratos pelo que tinha, foi mais por este ângulo. E eu lembro-me porque isto ficou guardado na minha memória e realmente era verdadeiro. O maná era um milagre diário. Já chamei a atenção dos irmãos aqui para isto. O maná era providenciado diariamente e alimentava 2 milhões de pessoas, pelo menos. É a população de Lisboa. Está a ver o que é farinha para alimentar a população de Lisboa todos os dias? E em dobro na sexta-feira, porque no sábado não vem. Era dia para dormir um bocadinho mais. Como é que este povo não é capaz de perceber que está a viver um milagre constante? Este povo vê diariamente a coluna de nuvem que representa a presença do Senhor, transformada em coluna de fogo à noite. É por isso que temos dito aos irmãos e repetido muitas vezes, milagres não são a solução da questão. Porque algumas pessoas dizem, a igreja precisa de mais milagres, se houvesse milagres na igreja como antigamente, a igreja enchia-se de gente. Enchia-se, irmãos, enchia-se disto. E não é isto que a gente precisa. Mais milagres do que o povo viu no tempo de Jesus. Por isso é que ele depois diz, ai de ti Betsaida, Corazim, porque se tivessem feito os milagres que fizeram aqui, lá em Sodoma e Gomorra, elas não tinham sido destruídas. Mas vocês veem isto aqui, tornou-se banal. A fé que nasce do milagre, muitas vezes acaba por depender do milagre. E Jesus disse, bem-aventurados os que não viram e creram. Ou seja, nós somos bem-aventurados. Ainda bom, esta parte da mensagem é boa, não é? Ficamos felizes e contentes com o Senhor. Há aqui uma reclamação, algumas pessoas podem dizer, era relativamente aceitável, pronto, por mais agradável que fosse o maná todos os dias, enfim, acabava por cansar. O problema não estava na reclamação em si, estava na atitude. Estava na atitude. Eu acredito que o Senhor teria aceito esta reclamação se ela tivesse sido feita de uma outra maneira. Mas o povo quase que choramingava pelo tempo de escravidão. Esqueceram o resto. Eles viviam sob escravatura, sob trabalhos forçados, sob genocídio. Os seus filhos eram mortos à nascença. Esqueceram de repente, por causa de alhos. Pepinos. Chama-me a atenção os pepinos aqui, irmãos. Porque assim, desculpem, mas pepino não tem gosto de nada. Não é? Eu sou daqueles que quando tem pepino às vezes até prefiro tirar. Pronto, se tem na salada eu como, paciência, mas o pepino é para juntar com o resto. Não sabe a nada. Mas até de pepinos eles tinham saudade. Realmente é triste. Ou seja, um povo contaminado pela reclamação, pela murmuração, pela queixa. Não interessa o mais extraordinário que aconteça. Às vezes terminamos um culto e alguns irmãos chegam para mim e dizem, pastor, que culto abençoado. Foi tão bom hoje. O tempo de louvor estava tão bom, a palavra foi tão rica. E depois a gente encontra o irmão ali na porta a reclamar. Sempre é possível. Sempre é possível. E a reclamação, irmãos, acaba por cansar. Vejam o que é que acontece com Moisés. Versículo 11. E disse Moisés ao Senhor, por que me fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos que pusesses sobre mim o cargo de todo este povo? Concebi-o porventura todo este povo? Gerei-o eu para que me dissesses, leva-o ao teu colo, como o aio leva o que cria, à terra que juraste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo, dá-nos carne a comer. Eu só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço. Se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Irmãos, Moisés era um líder extraordinário, um dos grandes personagens bíblicos. Mas ele era feito de carne e osso, não era de plástico. Portanto, ele cansava, como toda a gente. É curioso, os irmãos devem se lembrar que nós estamos a lidar com um indivíduo com 82, no mínimo 82 anos.
poderá já estar nos 83, mas está por aí, nesta faixa etária. Portanto, e é curioso, ele passou 40 dias e 40 noites lá no topo da montanha com Deus e não cansou. 1 ano a caminhar com esta gente no deserto e ele não discutiu. Mas quando vem a murmuração, o líder esgota. Acabou. Ele já não tem mais forças para continuar. Não consegue. Não sente satisfação para continuar a fazer o seu trabalho. Ele chega mesmo ao ponto, porque ele era melancólico, de pedir a morte. Elias, Jó e Jonas são 3 personagens bíblicos que também pedem a Deus para morrer, não é? Nós sabemos isto. E nós podemos simpatizar com ele na sua angústia e no seu sofrimento. E o Senhor vai responder. Vamos ver a resposta que Deus dá a ele. Primeiramente, versículos 16 e 17, diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 anciãos de Israel, de quem sabe que são anciãos do povo, e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei e falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles. E contigo levarão o cargo do povo, para que tu só o não leves. Agora o irmão vai saltar para o versículo 24. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs de roda da tenda. E então o Senhor desceu da nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eldad e o nome do outro era Medad, e repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés, e disse: Eldad e Medad profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus mancebos, escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Oxalá que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. É curiosa esta resposta do Senhor. Algumas pessoas dizem assim: mas isto é uma repetição do capítulo 18 de Êxodo, nós já vimos esta situação. Moisés está cansado, está exausto, não aguenta mais, e chega o sogro dele, não é? Conversa de sogro é sempre de ouvir, os sogros têm experiência. Chegou, o meu sogro, pelo menos, era um homem muito sábio. Chegou o sogro e disse assim: isto não dá. Arranja gente para carregar o fardo contigo. Lembram-se, irmãos? E a gente olha assim: mas parece que é exatamente a mesma coisa. E há aqui algumas possibilidades de interpretação. Pode ser que aqueles que tinham sido escolhidos na altura, por sugestão de Jetro, não tenham conseguido fazer o trabalho em condições. É possível. Afinal de contas, passado pouco tempo, nós temos o episódio do bezerro, em que o povo falha redondamente, começando por Arão e alcançando toda a população. Será que nesta altura eles falharam de tal maneira que foram arredados desta posição de liderança? Pode ser. Se for o caso aí, há uma renovação. Enfim, Deus reitera o que Jetro já tinha dito, de uma forma mais resumida, e manda escolher 70 anciãos. É uma possibilidade. Outra possibilidade é que o âmbito de trabalho fosse diferente. E, portanto, aqueles que tinham sido escolhidos naquela altura estavam mais para lidar com questões humanas, com estas questõezinhas do dia-a-dia que iam todas ter com Moisés. Não, eles tratavam destas coisas. Mas este era um assunto mais sério. Era algo que tinha a ver com a revelação de Deus. E mais ninguém tinha direito de transmitir aquilo que era a revelação do Senhor. Então aqui Moisés sente este peso e Deus diz: ok, eu vou dar também capacidade espiritual a outros líderes dentro do povo, porque tu sozinho não dá. Então tínhamos líderes, digamos, mais humanos. Os irmãos perdoem-me aqui a tentativa de explicação, mas talvez possa ser útil. Tínhamos diáconos já instituídos, e eram muitos, mas o pastor era só Moisés. Então Deus diz: não, agora vamos ter mais pastores. 2 milhões para um pastor só não dá. Portanto, vou arranjar 70 pastores para ajudarem contigo. Seria esta outra possibilidade de interpretação. Uma terceira possibilidade de interpretação é que estes 70 vão ser escolhidos dentro do grupo que já existia. E lembram-se que na altura, pela sugestão de Jetro, se os irmãos fizerem as contas, são alguns milhares. Porque era para
10, 50, 100, 1000, portanto era muita gente que estava a ocupar estas posições. Todas estas possibilidades de interpretação existem. O que fica para nós é, seja qual for o caso, há aqui uma seleção. Se é uma seleção da seleção, eu não sei, mas é uma seleção. E Deus manda escolher, Deus manda separar 70 líderes, 70 anciãos. Portanto, já não eram homens novinhos, eram homens já maduros, para que eles possam ajudar. E eles vão ser capacitados por Deus, com a unção do Espírito sobre eles, para dividirem o trabalho. Mais uma vez, a ideia é esta: o trabalho de Deus não é para ser feito por uma pessoa, é para ser feito em família, em equipa, é corpo e não unidade. Há um momento público de consagração dos 70. Acontece no centro do acampamento, onde o tabernáculo está montado, e nós podemos dizer que temos aqui um Pentecostes, 1400 anos antes. Ou seja, o Espírito é espalhado sobre todos os 70 e todos eles profetizam. É um episódio muito, muito curioso, sobretudo a segunda parte do episódio. É muito interessante. Porquê? A unção é tão poderosa que até os 2 anciãos que faltaram à convocação, abre parênteses, faltaram à convocação porquê? Provavelmente deviam ter alguma diferença com Moisés, certo? Ou os irmãos acham que toda a gente gostava imenso de Moisés? Nenhum líder tem unanimidade, ainda mais com um grupo tão grande de pessoas. Portanto, é natural que houvesse pessoas que não concordassem com Moisés. Eldade e Medade não vão, talvez até por uma questão de: eu não concordo com a liderança de Moisés, não vou. Não me interessa se ele convocou-me ou não. Ele pensa que pode convocar toda a gente, mas eu não vou. Mas fazia parte dos inscritos. E a unção é tão poderosa que até os que tinham dito que não iam foram cheios do Espírito lá no meio do acampamento. E começam a profetizar. E é interessantíssimo o que acontece aqui, não é? Porque imediatamente vem um homem a correr e diz: olha, tem os outros fulanos estão a profetizar. E eu gosto muito do Josué. O Josué, eu simpatizo com ele, não é? Ele tem um temperamento assim um bocado mais colérico. Enquanto que o Moisés parece aquele melancólico, muito paciente. O Josué está sempre pronto para puxar da espada. Eu me identifico mais com ele. Manda matar, não pode ser. Se não estão aqui no grupo, se não estão connosco, estão contra nós, acaba com eles. E Moisés responde de uma forma tão interessante. E eu ouço a resposta de Moisés e faz-me eco as palavras de Paulo. Quando Paulo vai dizer, 1500 anos depois: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto por a defesa do Evangelho. Mas que importa? Diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses: contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisso me regozijo, e me regozijarei ainda. Grande lição para nós. É por isso que às vezes algumas pessoas dizem: pastor, mas aquela igreja, não sei o quê. Irmãos, é assim, apesar de tudo aquilo que pode existir, que eu não concordo, estão pregando o Evangelho. Jesus de alguma maneira é anunciado lá, então eu não vou fazer campanha contra, desculpem, mas não faço. Porque pode ser que alguém seja salvo ali e este é o milagre maior que existe. E uma alma vale mais que o mundo inteiro. Portanto, nós temos tanto trabalho para fazer contra o inimigo, não vale a pena ficarmos a perder tempo com estas coisas. É muito interessante que ele nota aqui o seu desejo. O desejo do coração de Moisés vai ser repercutido pelos profetas mais tarde. Nós vamos ouvir, por exemplo, a profecia de Jeremias, muitos anos depois, a dizer: e não ensinará mais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais se lembrarei dos seus pecados. Ou seja, era uma ação global, todo o povo estava alcançado. E Joel profetiza: e depois de derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Lembram-se, irmãos? Quem foi que usou este texto de Joel? O apóstolo Pedro, no dia do Pentecostes. A bênção do Senhor desceu sobre todos os que estavam reunidos. Este era o sonho de Moisés, não apenas eu. Eu queria que todo o povo fosse cheio do Espírito. Pois Moisés estava a viver só 1500 anos antes do que isto ia acontecer, não é? Portanto, ele não chegou a ver, mas enfim, mas era o seu sonho. E ele mostra aqui a verdadeira capacidade de um líder. Um líder verdadeiro, ele não precisa ficar com ciúmes da sua liderança. Se há gente que tem capacidade de
providenciar e de falar e de abençoar e de ajudar e de entusiasmar, que venham e que sejam bênção, porque se estão a ser usados, assim é que deve ser. Então, fica aqui a nota, os 70 vão ser instituídos para poder ajudar Moisés neste cargo. Os irmãos sabem que este episódio é marcante para a tradição judaica, 70 passa a ser um número muito importante para Israel. Mais tarde vai haver a grande sinagoga composta por 70 anciãos, depois vai haver um grupo de 70 homens escolhidos que vão traduzir o Antigo Testamento para o grego, numa versão que é chamada de Septuaginta, porque eram 70 anciãos a fazer a tradução. E no tempo de Jesus, o Sinédrio, o tribunal judaico, era composto por 70 anciãos, porque este número passa a ser o número-chave para todos os judeus. E como é que Deus vai responder à questão do povo e à sua reclamação por carne? Vamos lá ver, irmãos. O Senhor vai responder com fartura, não necessariamente com bênção, mas com fartura. Diz o versículo 18: E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20 dias, mas o mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor que está no meio de vós e chorastes diante dele, dizendo: porque saímos do Egito? E disse Moisés: 600.000 homens de pé, e este povo no meio do qual estou, e tu tens dito: dar-lhe-eis carne e comerão um mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem, ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. É mais uma vez este episódio, irmãos, ele tem reflexos em vários outros momentos da Bíblia, não é? Não sei se os irmãos conseguem, ao ouvir este episódio, lembrar-se do episódio de Jesus com os discípulos. Senhor, já viu quantos homens estão aí? Então o que é que a gente arranja pão para esta gente toda? Onde é que a gente vai arranjar pão? Nem se tivéssemos não sei quantos dinheiros dava pão. Não há nenhuma padaria aqui por perto, isso é completamente impossível. E Jesus tranquilamente disse: então o que é que vocês têm aí? Há 5 pães e 2 peixinhos, então acho cá que é suficiente. Moisés tinha uma tarefa maior, não é? Eram 2 milhões de pessoas para dar carne para esta gente toda, ele ficou desesperado. Então vamos acabar com todos os nossos rebanhos. O povo tinha rebanhos, mas o rebanho era a sua riqueza. Se eles comessem o rebanho, acabava a riqueza do povo, não tinha nada com que chegar à terra prometida. Mas Deus diz assim a Moisés: estás a querer limitar-me? Achas que eu não tenho poder para fazer isto? A minha mão de repente ficou curta? Já esqueceste o que aconteceu no Egito? Então espera-me, acalma-te, que eu não te pedi para tu fazeres. Eu disse que eu vou fazer. Portanto, espera e vê o que é que vai acontecer. Verso 31. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia de uma banda e quase caminho de um dia da outra banda, à roda do arraial, e quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia, toda aquela noite e todo o dia seguinte, e colheram as codornizes. O que menos tinha, colhera 10 hómeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Kibroth Hataavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. De Kibroth Hataavá caminhou o povo para Azerote e pararam em Azerote. Bem, se o problema era carne, o Senhor ia dar carne. O vento trouxe um bando gigantesco de codornizes migrantes. As codornizes migrantes são conhecidas naquela região, elas passam por ali com alguma frequência, isso não é extraordinário. O que é extraordinário neste episódio é o timing, ou seja, a época, porque elas vêm exatamente na hora que Deus diz que elas viriam, e a quantidade. Esta quantidade é que é completamente absurda, totalmente fora do habitual ou do possível de descrever. Meus irmãos, um homem variava entre 200 e 400 litros. Isto quer dizer que aquele que tinha colhido menos codornizes colheu o equivalente a 2 toneladas de codornizes. O Senhor tinha dito que era churrasco para um mês. É muita carne, irmãos. É muita carne. O que é que realmente acontece aqui? Provavelmente, irmãos, o que acontece aqui é eles morreram por ingestão exagerada de carne, porque simplesmente comeram sem pensar, porque
o seu organismo já não estava preparado para lidar com isto e, portanto, eles literalmente morreram do seu desejo, da sua luxúria. É por isso que a palavra, o título que é dado àquela região, Kibrot Hataavá, significa cova ou sepultura dos que estavam desejosos, dos que foram dominados pela gula. Esta é a ideia da mensagem, ou seja, o local daqueles que morreram por causa da sua gula, não conseguirem controlar o seu desejo impetuoso por comer. Eles estavam com tanta vontade que não conseguiram perceber que, ao comerem daquela maneira desenfreada, acabaram por prejudicar a sua saúde. Andar com Deus, irmãos, não significa que tudo vai ser sempre cor-de-rosa. A Bíblia nunca diz isto. Os problemas e as dificuldades fazem parte da vida e Israel vai errar ao reclamar sem ter uma atitude de gratidão diante das maravilhas que o Senhor fazia. Seria bom que nós aprendêssemos todas estas lições e, sobretudo, aquela das maiores do Novo Testamento que diz: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. E sejamos achados diante do Senhor um povo bem diferente de que este povo. Muito bem, irmãos, eles estão a caminho, estão quase a chegar, mas ainda há alguns percalços pelo caminho. E às vezes os percalços vêm de onde menos se espera. Se querem saber de onde é que vai surgir o próximo percalço, então, próxima semana, à mesma hora, se Deus nos der vida e saúde, aqui estaremos para continuar a caminhar.